Meus amigos da Amazonsat, voltamos nesse bloco e vamos falar sobre um assunto bastante importante, né? Que são as tubulações, equipamentos e máquinas importantes dentro de construções de casas, condomínios, né? Onde esses equipamentos tão importantes fazem a entrada da água para nossos condomínios, né? E para sabermos um pouco melhor sobre esse assunto tão importante numa construção, né? Viemos a ter uma empresa chamada Hidronox Máquinas e Equipamentos e vamos conversar agora com o senhor Isaías, que é diretor da empresa, e ele vai explicar um pouco sobre esse assunto tão importante, né? Olá, seu Isaías, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Thomas. Então, seu Isaías, para tratarmos sobre esse assunto, antes de mais nada, eu gostaria que o senhor fizesse uma pequena apresentação da sua empresa Hidronox aqui em Manaus. A Hidronox Comércio e Equipamentos Limitada está com 12 anos no mercado e surgiu exatamente da necessidade de ter equipamento no estado do Amazonas, principalmente em Manaus, para área de condomínio, para as indústrias, de controle de equipamentos para fluidos dentro das empresas, dentro dos condomínios. Muito bem. Então, ou seja, essa é uma empresa já tradicional na nossa cidade que está contribuindo bastante, né, para essa parte da construção civil tão importante, né? Seu Isaías, explique um pouco melhor agora qual é essencialmente o trabalho que é executado, ou seja, quais são os equipamentos que são comercializados e para que serve esse tipo de equipamento, para que o nosso público possa entender melhor. Bom, para entender melhor o que a Hidronox comercializa, a gente atende a partir do projeto inicial da construção de um condomínio, de uma indústria, de um equipamento naval. Tá? Todos os equipamentos ou construção, ela tem a parte de condução, de abastecimento de água ou outros fluidos como óleo, ar comprimido, gases. E a Hidronox, ela exatamente trabalha para equipamento para controlar a passagem desses fluidos para o condomínio, para a fábrica, para o equipamento. Como isso funciona? Você tem, imagine, um abastecimento de água para uma fábrica que é abastecido por uma tubulação com um volume de fluido altíssimo. Antes desse volume chegar no seu ponto de consumo, essa vazão precisa ser contida para ir exatamente para o ponto de consumo que você necessita. A Hidronox, dentro do projeto, ela analisa o que é necessário, se é parte de valvularia, se é parte de equipamento de medição para controle, e junto do projeto ou do que já existe, ela se propõe em fazer um orçamento ou dar uma consultoria, o que é mais adequado para cada necessidade. Então, deixa eu ver se eu entendi. São equipamentos que faz a regulação, vamos dizer assim, né, de todo tipo de fluido que são internados para dentro de condomínio, dentro de uma indústria, né, dentro de uma própria casa, talvez. Porque, suponhamos, água, por exemplo, né? A água que é fornecida pelo Manaus Ambiental, ela entra com uma certa vazão, ela chega com uma certa vazão até as nossas casas, nossos condomínios, só que ela tem que ser regulada para atender a necessidade de um determinado condomínio, tá? E é aí que entram os seus equipamentos, é isso? É isso mesmo, Thomas. É importante em qualquer projeto, ou em qualquer residência, ou em qualquer condomínio, em qualquer indústria, o proprietário ter noção, se não exata, mas mais ou menos, do que está chegando de pressão da rua ou do equipamento, porque em algumas indústrias ou em alguns condomínios, o cara não tem um abastecimento diretamente, vamos dizer, da companhia de água, mas ele tem um poço artesiano que é succionado através de uma bomba e que essa bomba tem uma determinada pressão, uma determinada vazão. Certo. E provavelmente se ele jogar direto da bomba até o ponto de consumo, provavelmente ele vai danificar ou a tubulação ou alguns equipamentos que estão no decorrer dessa tubulação. Com isso, o consumidor
tem, vamos dizer, uma pressão adequada para o equipamento que ele tem dentro do seu apartamento ou dentro do ponto do consumo, evitando, vamos dizer, que estoure a sua torneira ou a tubulação que ele adequou para dentro do imóvel. Muito bem, muito bom, é muito interessante esse assunto e muito importante saber esses detalhes, porque são partes de uma construção que nós acabamos não conhecendo, acabamos não sabendo o que acontece, achamos que abrir uma torneira simplesmente sai água, né? É do jeito que recebemos da rua, mas não é bem verdade assim. Existe um controle adequado para que não crie nenhum tipo de problema dentro das tubulações de fluidos, dentro dos condomínios, de indústrias, de casas, etc., né? Meus amigos telespectadores estão observando que os equipamentos que o seu Isaías trabalha na empresa dele são tão importantes tanto na construção civil como nas nossas indústrias aqui na nossa cidade de Manaus também, né? São equipamentos que fazem essa regulação adequada dos fluidos dentro dessas construções, né? Só para finalizar, então, eu gostaria que o senhor enumerasse um pouco quais são os tipos de equipamentos ou materiais que o senhor comercializa, faz essa consultoria adequada para o seu público cliente. Só algumas para o nosso telespectador poder entender. Bom, a Hidronox ela comercializa a partir do registro de esfera, aquele registro predial que você usa na entrada da sua casa, os registros de controle de pressão utilizado dentro do chuveiro, os grandes registros utilizados nas tubulações das caixas d'água, das adutoras para as grandes redes de condomínio, tem um válvula gaveta, globo, equipamento para controle de pressão, manômetro, termômetro, enfim, eu tenho toda uma gama de equipamento para tubulações hidráulicas. Muito bem. Meus amigos telespectadores, são itens bastante essenciais, importantes que nós, né, infelizmente nós acabamos não sabendo, mas com o esclarecimento do seu Isaías aqui, agora nós teremos uma preocupação um pouco melhor. Muito obrigado mesmo, obrigado pela contribuição mesmo. Meus amigos telespectadores, então, espero que tenham gostado desta entrevista que fizemos hoje. Muito bem, e nós, depois de um pequeno intervalo comercial, voltaremos já.